Para falar com o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Luciano Moresco. Tudo bem, Moresco? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Independente de Comunicação nessa manhã chuvosa de segunda-feira. Pois é, deixa eu começar, até fora da pauta aí do Codevate, para saber como é que está a situação do clima aí em Encantado, Moresco, porque é uma preocupação, né? Eu já adianto aqui para nossa audiência que na última hora, em Santa Teresa, ou seja, acima de Encantado, parte dessa água acaba vindo, quase toda a água, né, vem para Encantado. Choveu, subiu 2 metros, mais de 2 metros em uma hora. Isso é muita coisa, muita água que está vindo das cabeceiras. Como é que está o clima aí? Chove muito ainda? Como é que vocês estão percebendo a situação aí em Encantado nesse momento, Moresco? Ricardo, na realidade tem chovido, inclusive agora chove, com grande volume de chuvas, tá? Um volume expressivo, o que naturalmente coloca a região toda em alerta, né? Porque todas as cidades, de certa forma, especialmente as banhadas, né? Tem o rio Taquari que atravessa os seus territórios, são afetadas quando ocorrem grandes volumes de chuva. Então, cidades como Santa Teresa também um pouco, mas especialmente Mussum, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela e outros municípios, naturalmente pelo volume de chuvas e pelas previsões, né, que ainda durante o dia de hoje vamos ter bons volumes de chuva, bons no sentido de volumosos, né? Quando a gente está com estiagem, uma boa chuva, um bom volume de chuva é saudável, mas nesse momento a gente está torcendo para que pare o quanto antes, para que não se tenha problemas de inundações, mas a gente tem informações que toda a Defesa Civil desses municípios, dessas regiões banhadas pelo Taquari, já estão em alerta, acompanhando, monitorando, em contato com a Defesa Civil Estadual também, a regional estadual, para que se tiver que haver alguma movimentação, deslocamento de pessoas, isso já possa acontecer. Mas nesse momento ainda não há nada nesse sentido, e sim todo uma prevenção e monitoramento permanente dos níveis dos rios e também dos níveis de chuva. Bom, nossa pauta, consulta popular, as propostas que começam a ser encaminhadas, o que a gente pode falar aqui para o Vale do Taquari, o que temos de previsão em relação a essa consulta popular, em termos de orçamento também, porque é sempre um momento das pessoas escolherem onde o dinheiro do Estado, pelo menos parte desse dinheiro, será aportado. Pois bem, nós então iniciamos na semana passada oficialmente mais um ciclo de um novo processo de consulta popular, a consulta popular do ano de 2023. Inclusive dentro dos grupos dos presidentes dos COREDs, e é importante dizer, são 28 COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na questão dos conselhos, foi dividido em 28 regiões, tá? O Vale do Taquari é um deles, tá? Então, se iniciou esse processo um pouco atrasado, mas nós acreditamos que com o envolvimento das comunidades, das entidades, dos poderes públicos, especialmente das prefeituras, a gente possa cumprir os cronogramas já pré-determinados pelo governo e que a gente possa ter mais um bom ciclo de consulta popular, onde o Estado coloca, nesse ano, 55 milhões, que podem chegar, inclusive, a 60 milhões, a perspectiva é de que chegue, tá? Para serem divididos entre essas 28 regiões. Alguém poderá dizer, poxa vida, mas o que de fato vai mudar no Vale do Taquari para mais um processo de consulta popular, onde nós teremos um pouco mais de 1.700.000? Talvez não mude um cenário amplo, mas para algumas questões esse valor é um valor importante, ele precisa ser trabalhado na região, dentro das prioridades que estão colocadas, e depois, inclusive, que haja uma disputa sadia, uma disputa democrática para onde alocar esses recursos. Então, nesse ano, a diferença, Ricardo e Rita, é de que dos 1.728.000 que virão para o Vale do Taquari, e essa regra vale para todos os COREDs, 20% desse valor, pouco mais de 300, em torno de 350 mil, deverá ser alocado para uma das 5 áreas que eu vou citar: assistência social, justiça e direitos humanos, cultura,
trabalho e desenvolvimento profissional e habitação. Alguém também poderá dizer, mas o que nós vamos fazer no Vale do Taquari com 350 mil para habitação? Vamos dividir isso como? Entre mais de 35 municípios, quanto vai dar? 10 mil para cada um? O que isso vai impactar? Bom, isso é uma realidade, mas a ideia é de que a gente discuta dentro dessas 5 linhas de atuação que eu citei, em qual delas a gente poderia canalizar em torno de 350 mil para que isso possa ajudar a alavancar algum projeto importante a nível regional com esse valor. E o restante, os 80%, vão ser divididos entre projetos que vão ser discutidos a partir de agora, desse início, desse processo de consulta popular de 2023. Quantos projetos serão atendidos com esse valor e quais as áreas, tá? Importante também sempre dizer, esses recursos serão alocados para projetos que dialoguem, que tenham relação com aqueles mais de 80 projetos e metas que estão dentro do planejamento estratégico do Vale do Taquari, que nós estamos na fase final de atualização. Inclusive, já falamos aqui na Rádio Independente sobre isso. São projetos que desde 2015, 16, 17 foram trabalhados e agora, 5 anos depois, 22 e 23, obrigatoriamente precisava fazer uma atualização. Então, os projetos que nós canalizaremos agora, esses recursos da Consulta Popular desse ano, deverão ter relação com aqueles mais de 80 projetos e metas que estão no planejamento estratégico do Vale do Taquari. E também é importante dizer, áreas como educação, saúde e segurança pública não podem entrar nesses projetos onde serão canalizados recursos. E para que não se entenda mal, são áreas de extrema prioridade e para elas o Estado assumiu já há alguns anos o compromisso de alocar os recursos necessários. E até porque nas consultas anteriores, basicamente todos os recursos acabavam indo para essas 3 áreas e não se discutia outras ações a nível regional. Por isso, então, o Estado assumiu isso com o compromisso de alocar recursos necessários e essas áreas, por essa decisão do Estado, não podem receber a divisão desses recursos que a gente está falando aqui. A gente sabe que ainda é recente, né? Começou na semana passada, mas as propostas estão sendo encaminhadas? Já se tem acesso a essas informações ou isso no final do período aí de entrega de propostas é que a gente tem conhecimento? Na realidade, desde o dia 28 de agosto até o dia 28 de setembro é o momento em que qualquer cidadão pode acessar o site da Consulta Popular 2023 e apresentar lá suas propostas. Lá, inclusive, tem uma espécie de um tutorial de como se faz isso, quais as áreas possíveis, tá? Mas a experiência nos diz que a partir do engajamento e da comunicação feita a partir dos CORED, no nosso caso do CODEVAT, da mobilização disso, é que as pessoas acabam, de fato, se envolvendo. Então, nós teremos já nesta semana, tá? Uma assembleia inicial na quarta-feira, que é um ato formal, uma exigência do governo, tá? Onde representantes de entidades regionais e toda a diretoria do CODEVAT está convidada e deverá participar dessa assembleia inicial, onde se definem alguns primeiros passos dos projetos em que se poderá trabalhar, mas isso não impede, como eu disse antes, que qualquer cidadão do Vale do Taquari acesse o site e coloque lá suas propostas. E essas propostas serão objeto de avaliação depois nas assembleias ampliadas que terão na sequência, até a gente chegar ao formato de definir entre 5 e 10 projetos, esse é o limite, no mínimo 5 e no máximo 10 projetos que acabarão indo para a cédula de votação para que se escolha os mais votados, né, a partir da participação popular, e aqueles que receberão os recursos. Tá certo. Moresco, muito obrigado. Eu queria aproveitar em um minutinho, se possível, a gente não falou depois da confirmação do governo estadual sobre a implantação de free flow, né, da saída das praças físicas de pedágio aqui na região. Acho que é importante também te ouvir, porque a gente sabe que foi uma luta sua, especialmente, do Ivandro também, à frente da SIC Vale do Taquari, e é algo que agora se torna realidade. Pelo menos a confirmação, ainda demora para vir a se tornar de fato realidade, porque tem todo o leilão, tem muita coisa pela frente, mas é uma notícia que acho que agrada, né, especialmente as nossas lideranças. Sem dúvida, é importante dizer que
ainda no final de 2020, na época a presidente do Codevate era a nossa amiga e parceira Cíntia Agostini, ela já começava a tratar com o governo do Estado o novo programa de concessões. O Estado já começava a discutir com as regiões. E aí a nova diretoria assume em 21, e aí eu estando na condição de presidente, e nós nos envolvemos muito com isso, todo o conselho, mas a importante e fundamental participação também da SIC Vale do Taquari, da época da ANVAT, né? A ANVAT representando todos os municípios do Vale do Taquari, e da AVAT, Associação de Vereadores também, a ANVAT de Prefeitos Executivos. E nós, desde 2021, meados de 21, Ricardo e Rita, nós já oficiamos o governo do Estado, listando algumas questões que nós considerávamos essenciais para um programa de concessões que fosse justo, que trouxesse os investimentos. Estava lá desde o início que o governo analisasse a possibilidade de implantação do Free Flow. Naquele momento nem se tinha a regulamentação do Free Flow, não tinha nem legislação que estava no Congresso. Aí depois disso foi aprovada a legislação, foi feita a regulamentação, e aí nós tínhamos o cenário perfeito para cobrar do Estado que as novas concessões estivessem linkadas com inovação, com o momento atual, e não no modelo que vem da Idade Média, um modelo de cancela, de parada, de pedágio físico, que nós pudéssemos andar em direção à inovação, coisa que inúmeros países da Europa, próprio Chile na América, aqui, e outros países, Estados Unidos, já fazem isso com domínio total do processo. E não tenha dúvida, o Vale do Taquari, a partir do Codevate e dessas outras entidades, foi protagonista desse processo. E quando nós recebemos, no mês passado, num encontro lajado com o secretário Capelupi, a informação, e ele dizendo, vocês foram determinantes para que a gente avaliasse isso, nos convencêssemos da importância disso e convencêssemos também o próprio governador e a estrutura do Estado de que as novas concessões deveriam ter o sistema Free Flow, por tudo que ele representa de justiça contributiva, nós ficamos muito felizes, mas assim, é um passo importante, mas tem vários passos a serem dados. Nós precisamos definir quantidades de pórticos para que haja uma divisão maior e que poucos pórticos representarão ainda tarifas caras. Nós precisamos diluir o pagamento com vários pórticos para que os valores pagos pelo usuário seja pequeno, mas mesmo assim a arrecadação seja grande. Mais gente contribuindo trará maior arrecadação e a condição para que a gente possa, de fato, ter duplicação, ter viadutos, acessos e qualidade na rodovia e segurança para os usuários. Então, temos um grande trabalho ainda pela frente nos próximos meses, junto com os municípios, para trazer suas demandas de obras e chegar a um projeto que seja o mais próximo do ideal possível. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o presidente do Codevate, Luciano Moresco. Obrigado pelas informações. Boa semana. Eu que agradeço mais uma vez sempre a oportunidade que o Grupo Independente dá para que a gente compartilhe informações que são importantes para o nosso Vale. Um abraço. Muito obrigado. Luciano Moresco, presidente do Codevate, falando conosco aqui dentro do Troca de Ideias. Como eu falei em meio à entrevista, na leitura das 10h30, lá em Santa Teresa, subiu incríveis 2 metros e 11 centímetros em relação à hora anterior. Olha, sinceramente,